10h29. Começa agora, nesse momento, o Planeta Mulher. E o Planeta Mulher de hoje está muito bem acompanhado, porque eu tenho comigo aquela que já é e já tem um coração açoriano, já tem um amor por esse lugar também. E ela é a nossa Marcela Sobral. A nossa Marcela é uma quase sócia do Planeta Mulher, está sempre aqui conosco, muito já contribuiu para o crescimento dos Açores, sobretudo na área de saúde integrativa. E a Marcela também, além de tudo, ela desenvolve uma série de trabalhos, uma série de desenvolvimentos aqui nos Açores, e por isso mesmo hoje nós temos muito que ouvi-la. Você já sabe, facebook.com/Planeta Mulher, passa lá na nossa página que você vai conhecer tudo e vai saber. E nós estamos em direto agora na nossa página do Facebook, e assim mesmo você vai conhecer e ouvir o que a nossa Marcela tem a dizer. Marcela, que é mentora de saúde integrativa, vai falar aqui sobre uma série de questões, entre elas a respiração, consciência emocional e ressonância, biorressonância. Assim é que é, não é isso, Marcela? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda ao Planeta Mulher. Nós já temos algumas pessoas nas nossas redes sociais passando ali. Quem quiser pode fazer pergunta, eu já vi que tem 2, 3 perguntas ali. Acompanhe a gente em todos os canais, porque hoje a conversa vai ser séria, vai ser interessante e nós vamos desvendar imensas questões aqui. Marcela, confesso para você que na pré-entrevista eu fiquei bastante assustada com algumas questões que você falou pra gente, e até porque o ser humano é muito mais do que a gente vê, é muito mais do que é visível. Eu estou certa? Está certíssima. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você, Claudine, e com todas as pessoas nos ouvindo. Sim, a realidade é que nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos, né? Tanto do ponto de vista das nossas emoções, como do ponto de vista do que acontece com o nosso organismo, com o nosso corpo. Por isso, muitas vezes, a gente até nos trata inconscientemente tão mal. Então, do ponto de vista das emoções, eu costumo dizer que a gente age racionalmente, a gente planeia, pensa, toma decisões, mas do ponto de vista das reações, elas são sempre emocionais. E aí vem tudo de cima, né? Vem tudo que está lá guardado, vai num segundo, vem toda a raiva, ou medo, ou o que seja que está lá escondido de nós mesmos. Isso é interessante, Marcela, porque cada vez mais eu tenho a convicção que a gente vem aqui só para nos conhecer, só para o desenvolvimento pessoal. Sim. Porque existe 2 lados da mesma vida. Um lado que é o acumular, que é entender, que é comprometer com essa parte física, que é o nosso trabalho, que é ter casa, que é ter um emprego. E tem um outro lado que, se calhar, é o mais importante de todos nós, que é a nossa missão de vida, que é o nos conhecer, que é o crescer, porque tudo é tão passageiro, menos o que a gente constrói pra gente mesmo. Né? Tem esse lado que você está chamando, que eu chamo de a estrutura, né? A estruturação da nossa vida, que é pra gente criar condições para suprir as nossas necessidades básicas. Claro que às vezes a gente tem desvio, e o que é necessidade básica já vira necessidade de luxo, de glamour. Sim. E tá tudo bem, cada um tem as suas necessidades na sua medida. Mas quando você fala de estrutura, o que é a estrutura? É o físico ou é o emocional? Então, normalmente a gente está focado no físico, né? Até porque estamos nesse mundo físico. Olha, eu costumo dizer, né? A gente demora quase que 20 anos da nossa vida só para se tornar gente. Para aprender a andar bem, falar bem, a comer sozinho sem ter que alguém nos dar comida na boca, fazer xixi, cocô no lugar certo, cuidar da nossa higiene, enfim, tudo que nos estrutura, ter algum estudo para poder avançar na vida. Depois, com a idade, a gente vai percebendo que não é só a parte física, né? Eu não estou falando que é exatamente aos 20 anos, claro que a gente já sabe disso mais jovem, mas a gente ainda é dependente, ainda tem família, estamos ainda presos nessa estrutura de onde nós nascemos, da nossa cultura. Você sabe, nós viemos do Brasil. Sim.
isso tá em nós, né? A gente tá aqui nos Açores, mas a nossa cultura, por mais que a gente já tenha se adaptado e conheça muito, estejamos aqui, mas isso, a gente tem esse background que tá dentro de nós. Então, isso é a nossa estrutura, ele cria o nosso eixo. E depois, tem um lado em que a gente começa a ousar fazer as nossas próprias escolhas. E aí eu escolho o que eu quero estudar, o que eu quero trabalhar, eu vou me libertando das pressões da minha família ou da minha cultura, de como eu devo ser ou não. É exatamente. Aí é que vem o lado oculto, né? O lado negro da história, né? E quando nós falamos o lado negro, que lado negro é esse? Sim, não é um lado negro no sentido de mal, mas é um lado negro porque ele tá escuro para nós mesmos. Eu chamo de pontos cegos. São pontos em que a gente não enxerga sobre nós. Por que eu tô nesse trabalho, por exemplo? Por que eu tô percorrendo esse roteiro? É uma escolha minha, a gente sempre sente que porque senão a gente não aguenta. Mas é uma escolha minha baseada em quê? Em que tipo de recursos, né? Ou em que tipo de perspectivas. Às vezes eu tô muito fechada só naquilo que eu vi e ouvi a vida inteira. E aí a minha escolha, ela é limitada. Quando a gente, como nós, somos do planeta, né, e as mulheres e os homens têm avançado nisso, expandido a sua mente, sua capacidade, a gente abre espaço para 1000 outras possibilidades. Sem dúvida. E como é que nós sabemos que essas 1000 outras possibilidades são melhores do que a realidade que a gente vive? Porque se existe uma verdade é que nós, a princípio, e você fala até aí mais ou menos uns 20 anos, não somos nós quem decidimos, né? Tem aliás, tem até um termo que fala que precisa de uma tribo inteira para criar uma criança. Exato. E é verdade, mas é uma tribo que traz muito peso. É uma tribo que traz muitos conceitos deles. Exato. Então, qual é o momento e qual é o gatilho que a gente precisa perceber? Se aquilo é nosso ou se eu preciso ter novos horizontes ou mudar, ou seja lá o que for. Essa pergunta é muito interessante porque não existe um ponto, né, em que se marca isso. Claro, nas tribos antigas se fazia isso, algumas passagens de rituais e que caracterizava isso. O jovem, né, ia para a floresta e tinha que ficar sozinho. Isso dava uma força. A gente não faz mais isso. Mas isso também não é marcado assim. Eu acho que no mundo de hoje, em que a gente tem tanta informação, tanto acesso a tudo, acho que o que marca é quando a gente começa a observar nosso eu interior. A nossa parte interna e perceber que alguma coisa ali não é exatamente como eu gostaria, não é o que eu penso, ou começo a criar incômodo, a gerar uma insatisfação. A gente tem que prestar atenção no que a gente sente. Normalmente a gente não presta atenção no que a gente sente. Pois não. A gente acha que isso é bobagem, que vai passar, que todo mundo é assim, só eu que sinto isso. E buscamos outros refúgios, né? Então, eu tô sentindo incômodo, em vez de parar e falar o que eu tô sentindo. Eu vou fazer uma comprazinha. Exato. Que isso vai aliviar, é como se fosse aqui um band-aid, Ligo a televisão. Ligo a televisão, né? Vou pra internet. Exatamente. Vou lá maratonar uma série. Né? Então, tudo isso nos desconecta de nós. Claro que é gostoso, é interessante, a tecnologia tá aí para nos ajudar, mas eu tô me desconectando do meu eu. Né? E aí eu fico infeliz com a minha vida. E isso tem consequências no meu corpo físico, no meu corpo emocional, no meu corpo espiritual. Por que nós temos tanto medo de nós mesmos? Primeiro, na minha opinião... Quer dizer, se que existe essa resposta, né? Eu acho que, na minha opinião, é primeiro porque a gente não aprendeu essa parte da nossa história. A gente não aprende a desenvolver a parte emocional da nossa história. Né? A gente não tem consciência emocional na escola. Ao contrário, a gente aprende que a gente precisa reprimir. Não pensa isso, não sente isso, não chora. Engole isso o choro. Passa, engole. Por que você está fazendo isso? Então, a gente acaba tendo que se moldar a um molde. Só que a gente cabe nesse molde? Pois é. A gente cabe, mas a gente pode ser maior do que esse molde. Certo. Ou se isso está sendo confortável pra gente, né? Eu aproveito aqui para mandar um beijinho para várias pessoas que já estão passando aqui na nossa página. Um grande beijo, obrigada por estar com a gente todo o fim de semana. A Mariana também está a nos ouvir através das redes sociais. A Lúcia Carlos, a Carla Maria, a Maria Clara, a Ananias Pires também está aí. E tem outras pessoas já começam aqui a fazer algumas perguntas. Você já sabe, se você estiver acompanhando a gente, pode fazer perguntas para Marcela.
que essa entrevista tá só no começo. Se vocês ouvirem a metade que eu ouvi na pré-entrevista, já valeu, o dia já valeu essa entrevista. Marcela, o trabalho que você faz já é um trabalho que tem bastante tempo, você já fez inúmeras formações, não só fazia inúmeras formações, como dá formações e mentorias, te traz hoje para um lugar que você se define como? É difícil. Definir o ser humano, exatamente, né? Isso, é difícil. Mas hoje eu vim preparada. Mas eu assim, no campo bem amplo, eu me considero uma pessoa que quero ajudar as outras pessoas a serem felizes, a encontrar a bem-aventurança. E o que eu vejo, por isso eu estudo muito, eu estou terminando a minha 4ª pós-graduação, depois de ter também o mestrado e doutoramento. E doutoramento, sim. E por que eu faço isso? As pessoas acham loucas, né? Porque é tanto estudo. Mas eu faço isso pela necessidade, porque eu vou encontrando pessoas sofrendo. A gente está numa sociedade que está sofrendo tanto nesse momento. O e aí planeta, as pessoas, né? Exato. Eu acho que o planeta está em sofrimento. Essa foi minha motivação inicial, porque eu venho da questão da ambiental, né? Da educação ambiental. Sim. Sempre no processo da educação. Sim. Mas eu sempre disse que o nosso primeiro ambiente é o nosso corpo. É esse ambiente, é aqui que eu habito. Eu habito a mim mesma, porque eu sou um espírito tendo essa experiência. Sim. Né? Eu não estou aqui só para construir a parte da estrutura, como a gente dizia, só a parte material. Eu estou aqui para me desenvolver e me aperfeiçoar enquanto ser, né? Enquanto um ser espiritual que caminha nesse planeta. Então, eu me defino. Acho que eu não me defino, mas o meu objetivo é ajudar as pessoas, e especialmente associando toda essa integração em como cuidar da saúde, em como estar bem emocionalmente, em como se desenvolver espiritualmente, aprender a meditar, aprender a se conectar com essa parte interior de si mesmo, aprender a se ouvir. Sabe que já tem pessoas a nos ouvir e já começam a mandar recadinhos para Marcela também. Então nós temos aqui a nossa Anitta. A Anitta fala assim: minha querida amiga, é uma grande referência para mim. Anitta, para mim também e por isso mesmo a gente trouxe aqui no Planeta. Obrigada por estar conosco. Um beijo, querida. Um beijo mesmo por estar aqui conosco, e porque nós gostamos de partilhar o que é bom, né, Marcela? Eu falo sempre que esses microfones do Planeta Mulher têm que estar sempre abertos para assuntos como esse, que muitas vezes ainda existe um mito na sociedade de achar que as coisas são preto, preto, branco no branco, mas as pessoas precisam compreender e precisam ouvir cada vez mais que nós somos muito mais, assim como a Marcela começou essa entrevista, somos muito mais do que isso aqui que a gente vê. Sim. Não é? E dentro de todo o seu trabalho, nós fazemos várias técnicas, ferramentas, vamos assim dizer. Uma delas é a respiração consciente. Isso. Eu própria já fiz algumas sessões, penso que fiz 2 sessões e foi muito transformador para mim. Vamos falar um pouco sobre o que é essa respiração consciente? Então, quando nós nascemos, nós temos uma respiração completamente livre e fluida. Com o tempo, nós vamos passando por situações emocionais e isso cria bloqueios no nosso sistema respiratório. Mas não só bloqueios no sistema respiratório, isso traz memória, isso fica registrado em memórias no nosso corpo. Então, qual é o processo de respirar conscientemente? É todo um conjunto de técnicas em que a gente utiliza para ajudar a pessoa a que aflore as questões emocionais que estão ocultas, que estão também naquela região cega de nós mesmos. Para quê? Não que a gente não lembre que aconteceram coisas difíceis, mas para que a gente possa olhar para elas com consciência, usando as ferramentas que um adulto tem. Muitas vezes isso aconteceu na nossa infância. Sim. E obviamente que uma criança não está preparado, não tem condições para gerir, para lidar com aquilo. O trauma, o que a gente chama de trauma? É uma situação difícil em que você passou por ela e sentiu-se sozinho. Não que você não estava. Sim. Talvez sua mãe e seu pai estivessem lá dando amor. Mas às vezes aquilo ainda não é suficiente ou não foi percebido dessa maneira pela criança. Então a gente vai carregando esse tipo de coisas ao longo da vida. Então com a respiração, essas coisas vêm à tona. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso transformar a mim mesmo, porque eu posso entender que aquilo aconteceu num outro momento e aquilo tinha um tamanho naquele momento em que aconteceu. Mas agora eu posso lidar com isso, porque a minha mente tem capacidade de expandir e digerir. E com apoio, claro. E sem contar que nessa sessão
e a Marcela já vai explicar como é que funciona essa sessão da respiração consciente, você tem acesso a informações que você já não tinha conscientemente. No meu caso, por exemplo, foi assim, não é? Eu fui, sei lá, quando tinha meses de idade. E isso foi, assim, muito libertador. Eu penso que nunca partilhei isso com você, mas foi uma questão de todas as milhares de questões que nós temos na nossa vida que transformou completamente para mim, né? Como é que funciona uma sessão? Vamos começar por aí. Então, as pessoas antes de explicar como funciona o procedimento, as pessoas podem retornar até o útero da mãe, até a fase e lembrar de coisas que aconteceram. Isso, em geral, a gente não lembra, ou quando a gente esquece algo, mesmo que seja na infância depois, na segunda infância, por exemplo, a gente esquece porque é um mecanismo de proteção, de defesa. Sim. Né? Pra gente poder sobreviver, pra gente poder avançar, porque isso que é o mágico para mim. Essa que é a programação que o ser humano tem. Nós estamos programados para nos curarmos em todos os aspectos. Eu me lembro de ser criança, olhar uma lagartixa quando pequena e ver o rabo depois, que cai, né, voltar quando crescer. A gente corta e voltar a crescer. E a gente tem cada célula do nosso corpo preparada para fazer a mesma coisa. Assim? Assim. Né? Claro, se você amputar um braço, dificilmente vai nascer de novo, ou arrancar um dente. Sim. Mas eu tô falando disso, a gente renova nossas células a cada 21 dias. Mas atenção, que os dentes agora já se cresce de novo. Para terceira, exatamente. Então, na verdade, são coisas que a gente foram japoneses, né, que criaram essa técnica e que os dentes regeneram. Então, na verdade, o ser humano tem essa capacidade. Só que agora já está se estimulando a acessar de novo. Exatamente. Né? Então, o que acontece numa sessão? A pessoa basicamente deita. Eu faço 2 trabalhos, né? O da respiração e da ressignificação emocional. Uma coisa anda junto com a outra. Então, por exemplo, os 2, não foi? Na mesma sessão. Então, a ressignificação emocional, a gente trabalha presencial ou online. Sim. A respiração, ela precisa ser presencial, porque eu faço uma leitura da sua respiração natural. Depois eu vou fazendo ajustes para tornar a sua respiração mais fluida e mais conectada e consciente. E a partir disso, naturalmente você vai começar a sentir alguma sensação no seu corpo. Sim. Que está relacionado com as memórias da sua história. Momento. Da sua história. São memórias celulares, na realidade. Né? Então, e aí a partir disso a gente vai desbravando com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, porque quando você está nessa situação, você está ali numa situação de vulnerabilidade. E uma das coisas que é muito importante, que a gente não valoriza nada na nossa sociedade, é aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade. O que a gente faz com a nossa vulnerabilidade? A gente esquece, a gente esconde, a gente põe embaixo do tapete. Eu finjo que estou bem, eu não gostei do que eu ouvi, eu faço um sorriso, quando por dentro eu estou querendo te matar. E é a raiz de tudo, né? A raiz da ansiedade, a raiz da depressão, a raiz de tudo. Exatamente. Então, durante a sessão, essas coisas vão aparecendo ao par e passo, bem calmo, bem tranquilo. Eu vou ajudando com ferramentas para você poder aprender a lidar com isso. Né? Não só eu, felizmente, eu já tive a oportunidade de trazer 6 edições de curso de formação, a imersão BioFlow aqui, e nós já temos outros profissionais atuando e trabalhando. E é super importante porque a gente tem outras pessoas que podem ajudar. Nem sempre precisa ser comigo. Né? O objetivo é precisamente esse, né? É criar uma rede de pessoas que estejam melhores, melhorar o nosso entorno, em que um dia a gente possa até dedicar outros tipos de objetivos, né? É uma rede de consciência, né? Uma rede de consciência amorosa. Então essa rede é fundamental, porque eu me encontro contigo aqui, faz tempo que eu não te vejo, né? E eu sei que existe essa conexão amorosa, de sintonia, e assim como tantas pessoas que eu conheço aqui nessa ilha, né? Por isso que eu tô sempre cá. Interessante, Marcela, que eu tava conversando com uma grande amiga minha essa semana e falei assim, é tão bom viver, porque já tinha muito tempo que eu não encontrava com ela, assim como você, eu tenho um grande amor por ela. E falei, que bom que é encontrar com você. Como é que tem pessoas que conseguem viver com inimizade, com tristeza? E ela me responde a seguinte frase, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso contexto. Ela falou assim, você sabe que eu cheguei num ponto que eu já não sei exatamente o que é o contrário. Como é que as pessoas não conseguem viver com esse amor? Né? Então é realmente mudar completamente o paradigma, é deixar de concentrar na inimizade, na tristeza e concentrar nisso, na alegria, no amor, no cuidado com o corpo. Vocês
Quem está a ouvir só através da rádio não está vendo. Mas a nossa Marcela tá ali tomando uma bebida que quando eu vi eu fiquei assustada. Verde. Verde. É um verde musgo. Marcela, o que você tá bebendo aí pra gente já agora? Bom, isso foi porque eu saí rápido de casa. Normalmente eu faço sumos verdes com legumes, vegetais e frutas. E hoje isso aqui tem um leite de amêndoa, chia, espirulina, grama de trigo e tem um composto multivitamínico que chama Total Nutri, que eu trago do Brasil, porque ele tem todos os aminoácidos, são 19, tem todos os aminoácidos, todas as vitaminas e todos os minerais. Então isso dá uma energia já pro dia para começar bem. Bom, então nós começamos a entrevista falando sobre a respiração consciente, não é? Nós já passamos por um outro momento, que é o momento de cuidar também do corpo. Antes da entrevista, porque a gente faz sempre uma pré-entrevista, eu fiquei muito assustada que você começa a me falar sobre o que os parasitas podem fazer no nosso corpo. Eu juro, eu arrepiava toda, a Marcela falando pra gente, e agora vocês vão ter que levar com essa informação também. Mas antes eu mando um beijinho pra Sônia Pires, Andréia, Luciano, Álvaro, estão todos conosco, e a Anitta está ao rubro. A Anitta falou, uma rede de consciência amorosa, isso é possível. Olha, Anitta, é possível. E quando a gente vê que nós estamos falando sobre isso e começa a aparecer dezenas de pessoas, como está acontecendo aqui, pessoas vêm e entram nesse ambiente que nós estamos, como você, mandar um recadinho, é do mais simples que pode ter, mas é das maiores demonstrações também de afetividade, de amor, de respeito. E isso mostra muito também, Marcela, porque não sei se sempre as pessoas falam isso pra você, mas isso é a resposta do seu trabalho. Sim. Né? Eu vivo essa rede de consciência amorosa, sabe? Tanto aqui, quando eu tô no Brasil, porque isso também é uma mudança de um estado interior, né? De nós mesmos. Então, a gente se propõe a abrir espaço para isso acontecer na nossa vida. Mas voltando então na parte... Calma. Antes dos vermes, a Anitta fala assim, eu tenho que falar, Anitta, eu não pergunto, eu afirmo que é possível viver assim. É possível, afirmamos Anitta. Juntas aqui. Já são 3, Anitta. Obrigada por estar conosco. Eu também afirmo. Eu acho que se tivermos consciência, nós passamos ao contrário. Em vez de termos muitos momentos ruins e um bom, nós temos muitos bons e nós temos ali aquela quebra de vez em quando, mas nós voltamos para essa energia, não é? Exatamente. Pronto. Então vamos voltar. Vamos lá. Então, os parasitas. Como é que... Primeiro eu preciso contar como é que eu cheguei aí. Claro que quando eu era criança, na minha casa, no Brasil, meus pais nos davam remédios para desparasitar e tudo mais. Mas como é que eu cheguei aí agora, nesse momento da minha vida, né? Eu comecei a fazer... Meu marido passou mal há uns 2 anos atrás. Tá ótimo. Teve uma dissecção da aorta, mas tá perfeito, tá melhor que antes. Que é uma história também muito impressionante. Super impressionante. Ele ficou 4 meses internado e os médicos me disseram que não tinha mais nada a fazer. Sim. Eu fiz várias coisas com ele, né? Também. Pois foi. Aí isso é uma outra entrevista. O que uma companheira pode fazer para o seu companheiro que está internado no hospital? É a isso força é um outro do tema. amor, né? É a coisa do amor. Mas eu fiz mesmo também coisas práticas. Isso a gente conta outro mas dia. através do amor. É quando o amor transcende o trabalho e o tratamento físico. E o seu medo de perder quem você ama e transcende, enfim, mas é mesmo... Esse é um tema que até me emociona, porque foi um grande aprendizado para minha vida, né? Sim, foi um desafio, né? Porque você teve que enfrentar muita coisa. Foi essa rede de amor que me sustentou. E sustentou a ele. Ele fala, eu me curei porque eu senti tantas pessoas que me amavam. Ai, meu Deus. Ele tá te ouvindo, amor? Agora tá te ouvindo? Ele tá no Brasil. Ele acho que não. Depois ele vai ouvir. Amor, desculpa, mas isso é uma declaração de amor linda. Exato. Mas então, aí como é que eu cheguei nisso, né? Eu comecei a estudar muito, muito mesmo, porque também vi tanto, e sempre me tocou esse sofrimento das pessoas. E comecei a fazer uma pós-graduação, que é a que eu tô finalizando agora, em biofísica, com médicos, enfermeiros e terapeutas. E fui percebendo que muito das nossas doenças, elas estão por causa de um desequilíbrio no nosso terreno biológico. Então imagina, o nosso terreno biológico é o nosso aquário. É como se fosse um aquário. Sim. E o seu peixinho tá lá, ele tá doente. Você não vai tirar o peixinho,
pôr para fora, dar injeção, uma medinha e voltar ele para dentro. Se a água do aquário tá suja. Sim. O que é que você vai fazer? Você vai limpar esse aquário. Ok. Você vai proteger esse peixinho, vamos entender que seja uma célula, Sim. uma representação das suas células, Sim. ou de um órgão Sim. que está debilitado. Então você vai limpar esse aquário, você vai reequilibrar a água, você vai reequilibrar o pH da água, você vai colocar nutrientes, você vai limpar, desintoxicar aquele ambiente. E é isso que a gente faz. E o que acontece quando a gente tem um aquário sujo ou uma água parada na nossa casa? A gente vê, começa a surgir bichinhos. Aquelas cobrinhas, aquelas minhoquinhas vermelhinhas, pequenininhas, larvazinhas. Então, a mesma coisa acontece conosco. Então, quando a gente está num processo em que a gente está, por exemplo, sedentário, por exemplo, infeliz, em que eu estou emanando sempre raiva, estou jogando sempre adrenalina, ou sempre com medo, ou ansioso, isso para fazer a conexão com a parte emocional, para contar como que eu vim parar aqui. Sim. Né? Então, aí você vai bloqueando o seu fluxo energético do seu corpo. O que você está criando ali? Um ambiente propício para o desenvolvimento de outros seres. Claro que nós somos, já é provado isso, 10% do que somos fisicamente são o meu DNA, vem da minha origem, são células. Sim. Os outros 90% são bactérias. Sim. Né? Tem aquele livro, 10% humanos, né? Sim. Então, o resto são bactérias. O que são essas bactérias? E isso acaba confirmando o nosso slogan no Planeta Mulher. Cada mulher é um planeta. Nós somos um planeta habitado por tudo. Exatamente. Inclusive fungos, bactérias, tudo, né? Tudo, parasitas. Eles têm suas funções. Tudo tem o seu processo. Sim. E a gente vive na homeostase, ou seja, em equilíbrio. Quando eu estou equilibrada. Quando eu não estou desequilibrada, quando eu me desequilibro, tudo se desequilibra. Claro. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho H. pylori no meu intestino. O H. pylori no intestino, ele é fundamental, porque ele pode fazer a digestão de alguns alimentos que eu me nutro, que outras bactérias não podem fazer. Só que quando eu me desequilibro, o H. pylori, o que acontece? Ela se multiplica e ela passa para o estômago. Quando ela passa para o estômago, as pessoas que sabem ou já tiveram H. pylori vão entender o que eu estou falando. Se sentem infartadas, não conseguem se alimentar, passam mal. Por quê? Porque aquela bactéria está no lugar errado. Ele é um parasita nesse sentido. Por quê? Quando eu chamo parasitas, ou quando eu estava te falando na pré-entrevista sobre parasitas, a gente está falando no amplo espectro. Né? A gente está falando desde vermes que podem ter 5 metros de comprimento. Ai, Jesus. Ou a gente está falando de fungos e vírus. Ou seja, são todos aqueles seres que, em vez de estar nos ajudando e contribuindo para que a gente se equilibre e viva melhor, vivendo nesse equilíbrio mútuo, é que eles estão nos consumindo, eles estão nos sugando, eles estão nos debilitando. E aí se torna um parasita. Isso é tão interessante porque é exatamente a mesma coisa. O microcosmos é exatamente igual ao macrocosmos, né? Se a gente pensar bem, a partir do momento que, se a gente fizer uma analogia em que existe um planeta que está tendo guerras, é quase a mesma coisa. Exatamente. Não é? Ou um país que tem um boom nos nascimentos e isso passa a ser um problema também para o planeta. Essa visão que você está trazendo é fantástica, porque é isso mesmo. A gente expande a nossa mente, a gente começa a perceber que nós também somos seres interligados com tudo isso. Tá bom, a guerra está lá na Ucrânia, está lá longe, nem tão longe aqui, né? Ou tá lá em Israel, na Palestina, mas sabe? Assim, tudo. Exatamente. Tudo está conectado. Então, quando a gente começa a criar uma rede de amor, não só com os amigos e com as pessoas, né, ao redor, mas comigo mesma. Como eu disse, o nosso primeiro ambiente é o meu corpo. Então, como é que eu equilibro, como é que eu cuido desses serizinhos que me ajudam, que me ajudam a me nutrir, ao mesmo tempo? Claro que eu não faço isso conscientemente, né? O meu coração tá batendo e meu estômago tá liberando ácidos estomacais, eu não preciso pensar e nem fazer nada. Mas eu preciso pensar no que eu coloco dentro do meu corpo. Exatamente. Por exemplo. Assim como você tem que pensar o que você coloca dentro da sua mente. Exatamente. Então, do que eu me nutro? O que me alimenta, né?
Porque é aí que tá, aí é que a gente tem escolhas. Aí é que a gente sai da criança, que é dependente e sofre ou reage às pressões, às imposições culturais, sociais em que estamos, e que a gente passa a ser nós mesmos. Exato. Em que eu crio uma coerência interna entre o que eu sou, entre o que eu quero, entre o que eu penso e entre o que eu faço. E entre o que eu posso. Exato. Porque, olha só, imagina, todo mundo sabe que cigarro faz mal. O fumante que fuma, ele sabe que o cigarro faz mal. Qual é a diferença entre a informação e a consciência? A consciência é quando eu tomo uma decisão interna comigo mesmo e falo, não vou mais fazer isso, ou eu vou fazer isso, ou eu vou correr todo dia, ou eu vou nadar, ou eu vou tomar alimentos orgânicos, biológicos que me nutrem. Então, quando a gente toma essa determinação conosco mesmo e colocamos em prática, aí eu tô agindo em prol da consciência. Sim. E eu tô chamando consciência mesmo desde a minha íntima pessoal como a consciência planetária. Coletiva. Porque o que eu tô consumindo? Né? A gente tem nos supermercados milhões de produtos. Sim. Alimentos tem poucos. Né? Então a gente tem produtos. Aliás, financiando essa indústria. Tá? Exatamente. Né? Aliás, fala-se cada vez mais, né? É importante a gente falar aqui, cada vez mais. Coma tudo que vem sem um pacote. Exato. Ou seja, desembale menos e descasque mais. Esse é meu lema. Agora, eu sei de tudo isso, mas se eu não faço, serve para quê? Exatamente. Né? Então, quando a gente começa a colocar em prática as nossas decisões e a gente começa a tomar decisões, nós vamos nos tornando sábios. Sim. Né? Porque é isso que é sabedoria. Sabedoria é para mim, não é para os outros. Não é para eu levantar o meu nariz e falar, eu tenho um doutoramento. Isso não serve para nada. Para quê? É a Marcela sendo a Marcela. E é por isso que eu adoro, e eu tenho certeza que você também está adorando isso, e você já sabe. Obrigada por estar conosco. São 11 horas, a conversa já passou algum tempo, meia hora de conversa, e para mim parece que nós estamos só a começar, porque ainda tem tantos assuntos para tratar com a Marcela. Aliás, eu faço questão disso porque ela demora muito de vir aqui no Planeta Mulher, então ela vai acumulando informações e sabedorias, e nós não podemos perder gente assim, Marcela. Vamos falar só mais um pouco também ainda sobre os parasitas e a importância de desparasitar. E se calhar como é que nós desparasitamos, porque eu também já levei aqui uma aula que não é exatamente como eu ando a fazer. Sim. Bom, primeiro que eu já fiquei bem feliz porque você é uma das poucas pessoas que eu encontro que ainda nos dias atuais fazem processo de desparasitação. Faço, eu e minha família toda. Exatamente, os antigos, né, eles faziam isso. Eu me lembro no Brasil, não só os medicamentos de farmácia, isso até acho que veio depois, né? Sim. Mas a gente comia as sementes do mamão, a gente comia confrei, a gente fazia uma série de práticas que era para limpar o nosso corpo. Existem muitas técnicas para fazer. Então, hoje, o que eu faço? O que eu oriento as pessoas que me procuram, que querem melhorar a sua saúde, ou que estão fazendo esse trabalho integral? Então, existe todo um protocolo, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque ele é bem minucioso. Sim. Mas a gente entra com as tinturas, em geral as tinturas, ou pode ser em chás, mas as ervas. Sim. Pensa, então eu oriento que as pessoas se orientem, como, por exemplo, se organizem para tomar essas ervas. Por exemplo, mastruz, o cravinho. No Brasil a gente tem o benjoim, a guaçatonga, aqui tem a tintura de nogueira negra. Então existe uma série de ervas que contribuem. O confrei, você lembrou, né? E a aloe vera. Sim, enfim, enquanto eu era criança, minha mãe fazia muito, então o mastruz era sempre mesmo. Agora, a gente encontra isso aqui? Então, eu acabo trazendo para mim e para algumas pessoas que eu vou orientando, muitas coisas eu trago do Brasil na minha mala, porque são vidrinhos pequenos, sim. Eu acabo você já traz fazendo os extratos, né? Eu trago extratos lá, é super fácil, acessível e tudo. Sim. Eu já procurei algumas coisas aqui para indicar para algumas pessoas. Lá no Brasil a gente consegue mandar fazer na farmácia de manipulação um blend com todas essas ervas. Aqui, o que eu já vi é que a gente acaba, mesmo na Europa eu tô falando, não é só os Açores, consegue comprar as tinturas ou as ervas separadas e juntar. Mas o que eu faço também? Eu tenho os equipamentos da biofísica, então eu consigo também criar fórmulas frequenciais em que eu coloco essas tinturas, não em termos físicos, químicos, mas em termos físicos, a vibração.
Nós somos vibrações, exato. Nós somos vibração. Tudo que fazemos é vibração. A entrevista acabou de começar agora. Essa parte a gente não falou antes. Por favor, explique isso. Frequências podem nos curar? Sim. Olha, o que a gente está fazendo aqui? Estamos falando. Sim. O que a gente está emitindo? Frequência. As pessoas que estão nos ouvindo estão ouvindo a frequência da minha voz, a frequência da sua voz, mas não só. Elas estão ouvindo também a frequência que eu emano quando eu falo. Assim é. Não é? Eu estou te vendo, eu também estou vendo a frequência que o teu corpo, o teu olhar emana para mim. E assim com a natureza, com o mar, tudo. Por que o mar nos faz tão bem? Porque tem muitos íons negativos. E a gente acha que negativo é porque é ruim. Não, são íons negativos. Quando eu trabalho muito no computador, por exemplo, eu fico carregada de íons positivos. Por quê? Porque os meus elétrons mudam de lugar. Não é? E aí, quando eu vou para perto do mar ou para a natureza, o que acontece? Esses elétrons, a gente aprendeu isso, né? O negativo e o positivo, um doa para o outro quando falta. Então a gente se equilibra. Todo mundo tem essa experiência de ir para a natureza, ou ver um sol se pôr, ou estar no mar. Então, isso é só para a gente entender que nós não somos essa matéria. Nós somos bactérias e células. E entre essas células e bactérias existe milhões, bilhões, trilhões, quilhões de átomos formados por núcleos, prótons e elétrons. E entre esses elétrons existe o que entre um elétron e outro? Espaço vazio. Esse espaço vazio pode ser de quilômetros. O que muda? É o espaço que o elétron tem para vibrar. Isso gera uma frequência. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito técnica e aprofundada, mas tudo já existem grupos de pesquisa internacionais na internet, num site que eu faço parte, em que você consegue hoje identificar mais de 70 mil frequências de tudo. Então eu tenho a frequência, por exemplo, sei lá, de um parasita, ou de todos, ou quase todos os parasitas, de um vírus, da herpes, do herpes zoster. Eu tenho a frequência de um medicamento, eu tenho a frequência de uma homeopatia, eu tenho a frequência e mais. Eu tenho um equipamento que eu posso, por exemplo, pegar uma aspirina, colocar no meu equipamento, captar a vibração dele, e aí eu coloco na água, ou eu faço uma forma frequencial com prata coloidal, ou num cartão magnético, e ponho essa frequência dessa aspirina e tomo isso, em vez de pôr isso no meu corpo. Aí você vai perguntar, isso funciona? Se você tá super intoxicada, toma uma aspirina todo dia, provavelmente isso vai ser muito leve para você. Mas se você cuida da sua saúde e tem eventualmente uma situação de queda, aí sim. E quando você fala de frequência através de um equipamento, que equipamento é esse? Eu já pensei logo assim na NASA. São vários. Não vou conseguir falar todos, mas vou dar um exemplo para as pessoas também procurarem um pouco na internet, porque eu gosto também de dar essa informação. Um deles chama-se Zapper. O Zapper foi inventado pela doutora Hulda Clark. Hulda com Hulda, Hulda Clark. E ele faz uma desparasitação eletrônica. Então, ele emite frequências de um rol de parasitas, claro que não são de todos, mas são os mais encontrados. E aquilo mata, destrói. Tem vídeos no YouTube mostrando os parasitas se desintegrando. Obrigada. Mas isso é interessante a gente falar, porque muita gente que está nos ouvindo pode pensar assim, isso já é muito além do que eu posso imaginar. Mas não, porque mesmo, vamos falar dos roedores ou dos insetos. Eu tenho um aparelho em casa que coloco ali, né, na coisa, e ele emite um som, que é também um tipo de energia, e que manda eles longe. Eu não tenho animal, inseto nenhum e roedor nenhum em casa. Esse é um excelente exemplo, porque é exatamente o mesmo princípio, é a mesma lógica que funciona. Assim como se eu escuto uma música de heavy metal, isso me afeta de uma determinada maneira do que se eu escutar uma música clássica. Se eu escutar um mantra, se eu escutar uma frequência de cura, percebe? Então, aliás, quando nós vamos treinar, se você coloca uma música mais calma, MPB, você não vai a lado nenhum. Sim, você fica lá com preguiça. Então aquela música te dá um impacto. Você assiste um filme que tem muito som, muita violência, muito barulho daquilo. O que te afeta mais é mais o som do que claro que as imagens nos afetam muito também, mas também são frequências. Eu estou falando do som que é para as pessoas compreenderem esse conceito, né? Então eu faço todo esse trabalho com as tinturas, com o medicamento. A pessoa é livre eu não posso indicar, prescrever medicamento, eu não sou médica, né? Eu sou uma mentora de saúde, eu sou da área da educação, então o meu objetivo é que as pessoas aprendam a cuidar de si mesmas.
E a gente usa os equipamentos eletrônicos. Eu também tenho um que põe o pé na água e emite a frequência de limpeza de toxinas de fungos. Porque imagina que você tem um parasita grande. Vou dar um exemplo, um ascaris. Se é um parasita já maior, dentro dele tem outros fungos. Olha, pois também é isso. Me veio à mente uma coisa. Olha, quando a gente vai no mar aqui, eu gosto de ver isso. Quando a gente vai no mar, a gente vai nas escadas. Sim. E normalmente elas têm uma camada verde. Sim. Por quê? Musgo. O musgo. Né, que a gente chama, o musgo é um tipo de fungo. Sim. Eu não sou bióloga, eu não sou super especialista, mas é um tipo. O que acontece? Por que ele fica no metal? Porque o metal é o ambiente apropriado para ele se procriar e se instalar. Okay. E nós estamos super contaminados com metais. É verdade. Alumínio, cloro, flúor, chumbo, mercúrio. Então, eu passo tinta, eu não, mas as pessoas passam tinta no cabelo, chumbo, esmalte nas mãos, chumbo. Passo tudo. Maquiagem, se não for a sua, que é biológica e orgânica. É isso aí. Percebe? Então, na pele. A pele é o nosso maior órgão do corpo. É verdade. A gente só deveria passar na nossa pele o que a gente poderia ingerir. Então, você olha. Aliás, os estudos mostram que nós, mulheres, durante a nossa vida, a gente engole 1,9 kg. É a média de batom. Imagina. Pensa isso, 1 quilo é uma coisa absurda. Chumbo. Né? Como é que então a gente coloca qualquer tipo de maquilhagem no rosto? Como é que a gente... E mesmo os peixes, alguns peixes são contaminados também. Sabe que essa questão dos metais, especialmente os metais como o mercúrio, o alumínio e o chumbo, eles estão associados a muitas doenças, né? Sim. Então, a depressão, por exemplo, tem uma associação direta. Por quê? Porque isso ocupa o espaço entre suas conexões neuronais. Ok. O Alzheimer é chamado também, já ultimamente, como diabetes tipo 3. Sim. Ele está associado a uma alta carga de açúcar e tem alumínio. Então, as pessoas precisam se limpar e se desintoxicar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo vai ter acesso a esses equipamentos? Não. É verdade. Então, o que eu tenho que ganhar? Consciência. Por isso que meu trabalho ele é educacional. Para as pessoas aprenderem. Eu posso usar uma tinta que não tenha chumbo. Custa mais caro. Custa. Então não passa, olha aqui meus cabelinhos brancos. Não é? Né? Olha aqui, ó. Estão branquinhos aqui. Tá ótimo, Deus me fez assim, tá maravilhoso. É o processo natural, né? Eu tenho estado cada vez mais atenta a essas questões. Confesso que ainda sou um pouco prisioneira e não vou mentir. Mas realmente eu tenho estado cada vez mais tentando... não me deixar escravizar. Eu acho que é essa a questão. Claudine, quando você fala... Desculpa só. Quando você fala assim, eu ainda sou um pouco prisioneira, aí a gente está fazendo essa junção, né, do que é ser prisioneiro, do ponto de vista emocional. Sim. Por que a pressão do entorno ainda é tão forte em cima de mim? Eu não tô falando que é o teu caso. Sim. Tô falando de mim mesmo, porque em todos nós temos preocupações. Se não é por um lado, é por outro, né? Exato. Então, quando a gente começa esse processo de consciência, que por isso que eu falo, meu trabalho é essa consciência no amplo, eu vou trabalhando emocional, eu vou tomando outras escolhas, eu vou melhorando as minhas escolhas. Claro que nós somos todos prisioneiros, estamos nesse mundo e temos que lidar com tudo isso. Sim. Mas cada um pode avançar um pouco dentro do espaço que quer avançar. Sim. Respeitando o seu limite. Eu respeito muito até onde cada um pode ir. É isso. Ninguém tem que ser igual a mim, ou nem eu sou também perfeita. Bem longe disso. Como diz o meme lá do Brasil, respeita a minha história, né? Exato. Nós temos pessoas com a gente, nós adoramos falar de quem está conosco. Cristina, Sandro, Catarina, Alexandra Menezes. Obrigada por estar conosco, obrigada por estar aqui prestigiando, aprendendo e partilhando essas informações. E eu acho que toda gente que passou ou está conosco agora está entendendo o quanto eu queria que a Marcela viesse aqui. Chata eu com você, né, Marcela? Marcela, que dia que você vai pro Planeta Mulher, Marcela? Fico até com vergonha, porque eu tô sempre tão ocupada, tantos atendimentos, eu também faço os trabalhos, os projetos, tantas coisas. E pronto, mas eu tô aqui, olha, agora eu posso ficar aqui o dia todo hoje. Fala que eu não te deixo mais embora. Marcela, mas a gente já falou tanta coisa e tem sido tão interessante, tão esclarecedor, que eu gostava também que você falasse onde é que nós te encontramos. Porque eu sei, mas muita gente que tá nos ouvindo do carro, nós temos uma grande
comunidade na diáspora, por exemplo, onde é que nós te encontramos? Bom, eu sou uma negação, uma falha com as redes sociais, porque eu não tenho tempo para isso. Sim. Não é que eu não saiba fazer, porque eu tenho essa habilidade, mas eu não tenho tempo. Mas assim, eu tenho uma página no Instagram que tá bem desatualizada, mas eu prometo que se vocês entrarem lá, vocês vão me dar um estímulo para eu poder dar um up ali, que é o Vistara, expansão do eu, chama Vistara. Vistara é uma palavra em sânscrito que significa expansão, expansão da consciência. Então chama Vistara. Marcela também é cultura. Vistara, expansão do eu, tá no Instagram. Pode me encontrar também com Vistara no Facebook, né? E depois eu atendo aqui em Angra quando eu tocar, e também às vezes estou viajando, e depois eu posso também dar o meu número do WhatsApp para quem quiser entrar em contato, se alguém quiser uma orientação depois. Já dá pessoal. agora pra gente não esquecer. Eu uso muito o WhatsApp do Brasil, tá? Então precisa pôr o número mais ou 00 na frente, que é o 55 32 9999 75959. Então são 4 noves, depois o 7, 5959. Muito bem. Então, ressonância é a pergunta que apareceu aqui, eu vou ter que falar. A ressonância dói? Não. Para fazer a ressonância dói? Então, o trabalho, a análise da biorressonância que eu faço, eu utilizo um equipamento, não dói nada, você só vai sentir no máximo uma vibraçãozinha nas mãos, mas eu uso também muito, e eu gosto muito, a pena que eu não trouxe aqui, que é o pêndulo. Né? O pêndulo, as pessoas acham que é uma arte mística, ou, não é. O pêndulo, ele está captando a vibração que você está emanando. Ok. Realmente ele é muito ligado à arte mística. Muito sensível. Então, as pessoas acham que aquilo, como é que o pêndulo sabe se eu tenho parasita ou não. Né? Por quê? Porque eu testo se aquele parasita, por exemplo, então eu tenho uma lista, um hall de parasitas, de nomes, e eu vou testando se aquilo ressoa ou não. Então, aí aparece pra mim que a herpes ressoa com você, herpes zoster, por exemplo, e o outro não. Então, não significa que você tá com a manifestação ali, mas significa que você tem um vírus ali latente. Eu já fiz vários testes, inclusive sem olhar as análises clínicas, e sempre bate. Sempre bate. Isso pra mim é a minha experiência. Você faz a comparação depois, né, dos dois? Eu faço a comparação, às vezes também as análises, ou às vezes não identificam, porque se é algo que tá latente. Mas a pessoa faz o tratamento, e aí sim, vibracional. E aí funciona super, porque ela ainda não manifestou. A gente começa as nossas doenças no corpo emocional, no corpo etérico, depois vem pro físico. Se você consegue cuidar disso antes de chegar no corpo físico, na matéria, você também consegue trabalhar do ponto de vista do campo mais sutil. Então, depois que tá no corpo físico, é mais difícil. É mais difícil falar pra você que só a vibração, e você continua se entupindo de, sei lá, de cigarro, de álcool, de coisas que te fazem mal. Né? E depois a gente tem muitas alergias alimentares nos dias de hoje, porque mudou a taxa de glúten, não é só o glúten. Os laticínios, por exemplo, eu tô orientando essa semana, hoje é o último dia de um grupo, a mentoria da limpeza do fígado. Então, os laticínios, por exemplo, para quem tá com pedra na vesícula, para quem tá sofrendo com gordura no fígado, os laticínios são terríveis. Eu sei que é uma delícia, queijo e tudo, mas... E é diário, né? Porque todos os dias come um iogurte, um copo de leite e um queijo depois da comida. Exatamente. Então, não é uma coisa esporádica, é uma prática que geralmente as pessoas usam. Nós somos os únicos seres no planeta Terra que consome o leite de outro animal. Porque é saboroso, porque dá prazer. Ele tem uma substância que eu não vou lembrar exatamente o nome agora, que não é a caseína nem nada disso, que ela é viciante. O queijo vicia. Quantas pessoas você já ouviu dizer, falar assim, eu sou viciada em queijo? Inúmeras. Inúmeras. Porque tem uma substância que vicia. Nem leite. Leite então, tem no mínimo 30 anos que eu não tomo. Existem substâncias que são viciantes. Né? Mas, por exemplo, o bezerro na vaca, ele mama, e assim como nossos bebês mamam, nós amamentamos, e depois os bezerros não precisam mais de leite para viver. Os seres humanos também não precisam. A gente faz por prazer. Uma escolha, podemos, graças a Deus, maravilhoso, né? Mas a gente precisa perceber se isso está me afetando de uma forma que está me afetando a minha saúde, a minha qualidade de vida, a minha vida. Aí são escolhas. São escolhas, é isso mesmo. São 11 horas e 17 minutos. Eu estou de conversa já quase 1 hora com a nossa Marcela Sobral, que é uma pessoa que, além de tudo, é muito sábia. É uma pessoa que
já disse aqui pra gente, já fez 4 pós-graduações, mestrado, doutoramento. Maluca. Mas acha, sim, e Deus me livre de ser normal nesse mundo, exato. né, Marcela? E além de tudo, é uma pessoa que consegue compreender que a vida é muito mais do que os bancos de escola, a vida é muito mais do que as universidades, os diplomas, a vida é muito mais do que o nosso corpo, as aparências. E isso me deixa muito feliz de não só ser amiga dela, não só de já ter feito algumas práticas com ela, mas também de saber que o Planeta Mulher pode abrir os microfones para que ela leve essa mensagem a toda a gente. Vamos mesmo para o finalzinho do nosso programa e terminamos com uma imensa gratidão a todos vocês que passaram por aqui, que estão aqui conosco. Clarissa acabou de entrar. Um grande abraço, Clarissa. Você está aí no continente e acompanha a gente todo fim de semana. E espero que tenha gostado dessa entrevista. Daqui a pouco também vai ficar aqui publicada na nossa página. E Marcela, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito a oportunidade. Eu demoro para vir, não é porque eu não queira. Para mim é uma oportunidade incrível. Que não se repita. Que não se repita. De falar com as pessoas, né? De trazer essa mensagem. Porque eu quero mesmo que o nosso planeta seja melhor, sabe? E a gente nem falou, por exemplo, das práticas, né? Como a meditação. Eu ensino isso, eu estimulo que as pessoas façam. Quem me conhece sabe. A meditação eu não posso ensinar no detalhamento da profundidade, como um monge, uma monja, que às vezes eu trago cá para fazer eventos e palestras. Mas eu oriento, eu não cobro nada para fazer isso. A gente faz sessões abertas na casa de amigos. Nossos amigos lá nos Biscoitos têm nos recebido, a gente tem feito atividades. Então, todas essas práticas de desenvolvimento do ser, do ponto de vista integral, para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento emocional, para o nosso equilíbrio como ser, né? Tantas pessoas sofrendo com depressão, com questões às vezes de saúde, que às vezes os médicos não infecção urinária, coisas pequenas que são tão ligadas a parasitas, tão ligadas a não pôr limites no território. Você aí, mulher, que tem muita infecção urinária, observa o que você não está conseguindo dizer não. Tem um fundo emocional. Então tem tantas coisas pra gente falar. Então para mim estar aqui, querida, é um prazer enorme. Sou muito grata de você me convidar, me sinto honrada e privilegiada de poder passar a mensagem que tem a ver com o meu Dharma, com a minha missão nesse mundo, né? Com o que eu quero fazer, com o que eu faço e com o que eu vivo na minha vida. Clarissa falou, adorei esse programa. Nós também adoramos você estar aqui com a gente toda semana, Clarissa. Hoje, mais uma vez, eu tive a oportunidade de entrevistar uma gigante, Marcela Sobral, uma gigante com sotaque brasileiro, e isso para mim aqui é um privilégio todas as vezes que eu a recebo. Marcela, muito obrigada por estar conosco. Vamos embora, aproveitar a nossa vida. Tomar um banho de mar, aproveitar que tá lindo o dia. O mar faz bem pra nossa saúde. É isso mesmo. Bem pra nossa saúde também faz você estar conosco. Um grande beijinho, até a semana que vem. Vocês já sabem como é que eu termino sempre o Planeta Mulher. Sejam bons uns com os outros, mas principalmente com vocês mesmos. Um grande beijinho e até a próxima semana. Fui!